Boa tarde a todos vocês que estão presentes aqui, boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo de forma online. Eu sou a Tatiana, coordenadora aqui do Comitê de Saúde Mental da Abrale. O Caio está junto comigo, também membro do comitê. Na verdade, a gente queria contar um pouquinho para vocês sobre o comitê. Então, esse ano, estamos na nossa 5ª edição. Sempre que nós estávamos aqui no TJCC, sentíamos falta de um espaço da psicologia, de um espaço com um olhar específico para a saúde mental, porque a gente tinha uma palestra em meio a todo esse grandioso congresso. 5 anos atrás, esse sonho virou uma realidade, quando conseguimos o nosso espaço, ainda de forma online, por causa da pandemia, né? E vemos mantendo, eu falei, Fábio, a gente precisa do nosso espaço físico. Quando vocês voltarem para o espaço físico, vocês vão precisar dar um jeitinho, porque a gente não vai perder o nosso espaço. E, assim, estamos muito felizes e orgulhosos em poder organizar e dar as boas-vindas para vocês para o nosso 5º Simpósio de Saúde Mental da Abrale. Queria só mencionar para vocês que, como membro do comitê, nós temos Ana Lúcia Benito, Agnes Mori, Caio Viana, Fabiana Caron, Flávia Sayeg, Luciana Teles, Melissa Pereira e Rodrigo Noronha. Então, o que a gente pensou esse ano para vocês? Sempre a gente tenta, na organização dos nossos eventos, trazer temas muito atuais, relevantes e novos, para que a gente possa debater, discutir e ter aqui momentos de compartilhamento e troca de experiências. Então, hoje a gente tem esse nosso painel, Saúde Emocional na Era da IA e Redes Sociais, mas o nosso evento não acaba aqui. Amanhã, às 9 horas, nós temos na nossa mesa as repercussões emocionais e o tempo, a jornada do cuidado oncológico. Além disso, o nosso comitê não trabalha só na organização do TJCC. Nós temos um livro que foi feito com muito carinho e foi lançado ano passado. E o nosso livro a gente terá relançamento amanhã. A gente espera vocês lá. O tema do nosso livro, Saúde Mental e o Câncer Hematológico, ampliando o olhar sobre a vida. Uma linda obra que contribui com a recuperação e o bem-estar dos pacientes. Esperamos vocês lá. Também teremos amanhã o nosso podcast, com a participação de membros aqui do nosso comitê, às 11h15, com o nosso tema, Enfrentando o Medo da Recidiva e o Recomeço. Além dessas, muitas outras atividades são realizadas nas nossas reuniões de comitê. Então, gostaria de apresentar para vocês o Caio, que vai moderar essa mesa junto comigo. O Caio, ele é psicólogo, mestre em ciências, e ele é representante da Abrale conosco e também da SBPO. Seja muito bem-vindo, Caio. Obrigado, Tati. Gente, a Tati aqui, né, coordenadora do nosso comitê. É uma honra ter mais um dia de saúde mental aqui, né, no TJCC, e a gente tem feito um trabalho bem bacana, e a gente sabe que saúde mental é porreta porque enche sala, né? Então, eu acho que isso daqui é muito bacana, e de ver as pessoas também muito mais implicadas nesse processo. Bom, vamos lá. Para a gente começar essa mesa, né, como vocês viram, a gente está falando aí de um tema bastante polêmico, tá? Então, a gente vai começar pensando que a gente vive num mundo cada vez mais conectado, no qual as redes sociais e a inteligência artificial estão presentes no nosso dia a dia, influenciando a forma como nos relacionamos, trabalhamos e consumimos informações. Cuidar da saúde emocional, nesse contexto, significa desenvolver um uso consciente e equilibrado das plataformas digitais, fortalecendo a autopercepção, a empatia e o senso crítico. Além disso, envolve criar estratégias de autocuidado, buscar apoio psicológico quando necessário e refletir sobre como a tecnologia pode ser uma aliada e não uma fonte de sofrimento, algo mais atual e impossível. E, para trazer esse tema aqui bacana para a gente, eu chamo aqui para falar, na sua primeira fala, a doutora Ana Lúcia Paia Benito. Ela é formada em medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes, tem residência médica em psiquiatria pela Santa Casa de São Paulo, título de especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, pós-graduação em psico-oncologia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, pós-graduação em sexologia clínica pelo Instituto Brasileiro de Ciências Médicas e é coordenadora do Comitê de Reabilitação Psicossocial da Sociedade Brasileira de Psico-oncologia e membro da IPUS. Bem-vinda, Ana. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui
né? É um prazer. Eu acompanho esse evento desde antes de participar do Comitê da Abrale e sempre aprendi muito, né? Em todas as mesas, com falas, com a troca que a gente tem aqui nesse evento, que é maravilhoso. Então, tenho muito orgulho de estar aqui. E esse tema, na verdade, ele vem, né, de várias discussões que a gente vem tendo, muito atuais, em relação a esse mundo novo que a gente vive, né? Ontem eu estava pensando muito, enquanto eu estava revendo a aula, de, nossa, se há 10 anos alguém falasse, nossa, ganhei muitos likes, não ia significar nada, eu acho, isso 10, 15 anos atrás. O que é like, né? O que é curtir? E hoje faz parte, até o nosso vocabulário ele está diferente. Por quê? Por causa das redes sociais. Então, eu não tenho conflito de interesses, né? Eu sou médica, a gente precisa declarar quando tem algum conflito de interesse. Eu não tenho nenhum interesse financeiro nessa aula, mas eu tenho o interesse de dividir a minha angústia com muita gente que está aqui. Por quê? Isso surge de uma angústia minha de estar participando de redes sociais. Eu não sou uma pessoa muito ativa em redes sociais, mas vivo aquela ambivalência do eu amo e eu odeio redes sociais. E, muitas vezes, me deparando com coisas que eu lia e recebia nas redes sociais e que me traziam, como profissional e como ser humano, muita angústia. E começo a perguntar como que as pessoas se sentem quando elas se deparam com isso. Será que elas também se sentem angustiadas como eu? E daí eu abomino as redes sociais, mas, ao mesmo tempo, ela me traz coisas tão boas, ela me traz contato com pessoas que eu tinha perdido no decorrer da vida, contato. Me aproximou de pessoas que moram longe, me trouxe a participação em tantos eventos e conhecer tantas pessoas que moram em lugares distantes. Então, eu amo as redes sociais. Então, eu trouxe um pouco para vocês, né, do que eu venho estudando, e eu acho que, assim, boa parte de vocês talvez se identifique um pouco com o que eu vou falar. Bom, primeiro, quando a gente está falando em redes sociais, né, toda essa parafernália que a gente vive, e está tudo dentro de um celular. Antigamente, a gente assistia lia jornal, assistia pela televisão, mas a gente tinha que estar em casa para assistir televisão, né? A gente tinha o telefone fixo, em geral. Hoje, a gente carrega o banco, a gente carrega a nossa agenda, a gente carrega nossos livros, nossa biblioteca, nosso aparelho de som, está tudo aqui, no nosso celular, conectado o tempo inteiro. Então, aqui é um dado de 2024, que, no Brasil, 93,4% das pessoas utilizam o WhatsApp. O Instagram, 91%, o Facebook, 83%, e o TikTok, um pouco menos, 65%. E daí, o maior exercício que a gente faz no dia a dia, eu acho que é a rolagem de tela, né? O Brasil é o segundo país do mundo que mais dedica tempo diário às telas, às redes sociais. Em média, a gente fica 3 horas e 46 minutos, em média. Eu fiquei imaginando, né, se a gente rolasse a tela, o tanto que se a gente fizesse esteira, o tempo que a gente rola a tela de celular, a gente já está muito bem de saúde. E daí, as redes sociais também acabam servindo como busca pela saúde, né? Então, 53% dos brasileiros utilizam redes sociais para se informar sobre doenças e temas de saúde. Pessoas mais jovens, com maior frequência, chegando a 66%. Alguém aqui já procurou em rede social alguma informação? Alguém já entrou no YouTube, no Google, para perguntar alguma coisa? Tem gente que não? Acho que todo mundo, né? Faz parte. Todo mundo busca informação de saúde onde? Na rede social. E daí, eu brinco que a primeira opinião é do Dr. Google e a segunda é do ChatGPT, né? A gente consegue ter a primeira e a segunda opinião juntos na rede social. Então,
é muito frequente, é muito próximo. E daí, o que a gente tem de bom nas redes sociais? Então, essa é a pergunta. O que a gente encontra na rede social, muitas vezes, e daí pensando já nesse contexto oncológico, sendo paciente, familiar dentro desse contexto oncológico, a gente, por exemplo, consegue manter conexão com amigos. Muitas vezes, até durante uma internação. Existe na literatura, por exemplo, descrevendo adolescentes, colocando o quanto é bom poder participar da rotina dos amigos, já que ele não está frequentando a escola, o quanto ele consegue manter essa conexão com os colegas. Além disso, também receber suporte, tanto de pessoas que a gente conhece, como, às vezes, de pessoas que a gente acaba conhecendo através das redes sociais. Essa é a parte boa. Por outro lado, né, primeiro, essa conexão, que eu dei o exemplo de um adolescente que não está frequentando a escola, ao mesmo tempo que ele consegue estar conectado, isso também pode gerar um sofrimento no sentido dele estar acompanhando os colegas que estão saindo, que estão se divertindo, que estão fazendo provas, e ele pode se sentir mais isolado desse grupo. Então, o que às vezes pode ser visto como aproximação, em outros momentos pode ser visto como isolamento e afastamento. Além disso, a gente pode pensar no desalinhamento desse suporte que a pessoa recebe. Então, o que acontece? Às vezes, você está lá e você acaba recebendo um suporte que não é o que você deseja naquele momento, não é o tipo de suporte que você precisa, a natureza, né, o que a pessoa te fornece, em vez de te ajudar, acaba gerando mais ansiedade, mais angústia, mais sofrimento. Outra situação é que também esse suporte, muitas vezes, ele pode minimizar o que você está sentindo. Ele pode negar a sua experiência como algo importante. Além disso, a questão da positividade tóxica, né, que é muito discutido na psiconcologia. A psiconcologia ela surge aí na década de 70, com uma psiquiatra chamada Jimmy Holland. O termo que ela usava era tirania do pensamento positivo, que é essa questão de que você tem que pensar positivo, você vai ficar bom porque você pensa positivo. E daí, eu acho que sempre que a gente coloca alguma coisa na rede social, a gente tem que pensar. Porque quando eu digo, eu venci o câncer porque eu sou forte, eu estou dizendo para outras pessoas que estão lendo aquilo, que talvez ela não tenha se curado porque ela é fraca. Se eu coloco, minha doença foi curada porque eu tive fé, talvez a pessoa leia de uma forma, entendendo que falta fé. Então, sempre, né, eu convido vocês a refletir sobre o que a gente escreve, sobre o que a gente comunica. Porque a gente está comunicando e existem pessoas ali do outro lado, que às vezes a gente conhece, às vezes a gente nem conhece, porque a gente está dentro dessa rede, e o quanto a gente pode impactar outras vidas com isso. Além disso, as redes sociais também fornecem uma coisa que a gente chama de suporte por pares. Uma das vivências muito frequentes é, quando se descobre a doença, a busca por pessoas que vivem experiências semelhantes. A necessidade que a gente tem de... E aí? Eu estou sentindo isso. Como que você vem passando por isso? Isso é extremamente importante. Esse evento aqui, acho que é um evento que demonstra isso, quantos grupos aqui formados através disso, o quanto isso une e o quanto isso alivia o sofrimento. Esse suporte por pares, ele fornece aí alguns benefícios, como, por exemplo, eu posso normalizar as experiências, encontrar pessoas que estão tendo uma experiência semelhante à minha. Isso pode aliviar a minha ansiedade.
Também, eu posso ter um espaço para falar sobre medos e frustrações, porque o suporte familiar é extremamente importante, mas nem sempre eu vou poder falar para minha mãe ou para o meu filho, eu estou com muito medo de morrer. Por quê? Talvez eu esteja sobrecarregando esse suporte ou sentindo medo de sobrecarregar esse suporte, enquanto com meus colegas, com minhas amigas, meus amigos que eu desenvolvi, que estão vivendo a minha experiência, talvez eles compreendam melhor e talvez eles consigam me fornecer esse suporte. Pode também aliviar o medo do desconhecido. Então, amanhã eu vou começar a quimioterapia. Como que foi para você? E como que foi para você? E isso pode diminuir a ansiedade. Também receber dicas e truques para lidar com sintomas, como cada uma lidou. Você cortou o cabelo? Você deixou cair? Você usou peruca? Né? Isso, essa troca de experiências é muito rica. Além disso, expressar insatisfação com médicos, isso é descrito na literatura, acho que quase a gente não tem aqui, né? Mas assim pode encontrar recomendações, tanto de médicos quanto de outros profissionais de saúde. Pode desenvolver mais esperança em relação ao futuro quando a gente acessa histórias positivas. Pode ajudar a compreender diagnósticos e tratamentos, porque o médico, muitas vezes, fala com uma linguagem muito inacessível, cheio de jargões médicos. E, muitas vezes, colegas que estão passando por isso conseguem traduzir isso com uma linguagem mais compreensível. Também eu posso encontrar apoio para lidar com o impacto do câncer na vida, discutindo questões profissionais, meus relacionamentos pessoais. Então, o suporte por pares é muito importante, muito benéfico. E todas as pesquisas, acho que todo mundo aqui talvez viva um pouco isso, mas as pesquisas também colocam o quanto isso ajuda, o quanto é importante. Porém, daí eu vou para o amo e odeio, né? Por outro lado, às vezes, o conteúdo dessas postagens, né, pode gerar perda de esperança, quando também pode gerar sofrimento, porque a gente acaba desenvolvendo conexões, laços. A gente passa também a sofrer pelo outro. Quando a gente perde alguém com o qual a gente tenha tido muita identificação pela experiência que a gente tem vivido, também pode gerar sofrimento. O luto pela perda, o sofrimento do outro está tendo a evolução negativa em relação à doença. Isso pode gerar tristeza, desânimo, né? Também pode gerar, para pacientes, para pessoas que participam ativamente de grupos, o contato o tempo inteiro com a questão do câncer. E isso pode gerar muito cansaço, pode ser extremamente desgastante conviver o tempo inteiro com esse aspecto, falando em relação à doença. Também existe, às vezes, uma sensação de culpa por o meu tratamento estar indo bem, eu estar curado, né, o estar estável, e quando a gente tem um colega que a doença acaba evoluindo negativamente, tem um exame com mau resultado, isso pode gerar também um sentimento de culpa em relação a isso. Reviver, através dos outros, nossos traumas, né, no decorrer que a gente teve durante o tratamento que a gente vem apresentando. Então, eu posso reviver o tempo inteiro essas experiências traumáticas através da história dos outros. E também grande solicitação. Então, eu tenho pessoas com as quais eu convivo, que trabalham muito ativamente e que, às vezes, se sentem impotentes por tentar ajudar muitas pessoas e, às vezes, muito sobrecarregadas por não terem tempo, por, às vezes, atrapalhar o trabalho, atrapalhar os relacionamentos, por estar sempre tentando ajudar e sempre com grande demanda em relação ao dar o suporte e com culpa de não dar conta de dar todo esse suporte que as pessoas precisam. Também existe, por incrível que pareça, mas existe pessoas que se comportam mal nas redes sociais, inclusive quando você está num momento vulnerável,
como doente ou com familiar doente. Então, às vezes, as pessoas querem infringir conselhos, um apoio não desejado, informações falsas, com um tom autoritário, agressivo, insistente. Então, como assim? Você tem que fazer isso, você tem que experimentar determinada coisa, e insistentemente colocam isso, e muitas vezes até num tom agressivo, né? Então, isso também pode acontecer. E preocupações com a privacidade, que também pode acontecer. Então, por exemplo, estigma e discriminação. Às vezes, quando eu me exponho na rede social, os meus empregadores, talvez eu não tivesse contado ou não quisesse contar para os meus empregadores ou para alguns amigos de determinado lugar que eu estivesse doente, as pessoas vão ter acesso a isso. Além do que, questões relacionadas à segurança de dados e golpes. Por incrível que pareça, os golpes acontecem, inclusive, nesses momentos de vulnerabilidade. E daí vamos para o lado bom. A gente tem informação, e informação é vida. Então, a informação ela pode estar relacionada à prevenção, falar sobre atividade física, a importância da atividade física, sobre alimentação saudável, falar sobre a questão do tabagismo, né? Então, essa informação é extremamente importante. Além disso, tantas campanhas e tantas pessoas colocando sobre detecção precoce. Vamos falar sobre rastreamento, explicar sobre rastreamento. Falar sobre o tratamento é muito importante. Então, muitas vezes, a gente vai acessar vídeos de pessoas que passaram por isso, ou de profissionais explicando, e a gente não teve tempo, naquela consulta, às vezes, de falar, de tirar dúvidas, e, às vezes, é encontrado esse conteúdo, né? Em algumas postagens e alguns conteúdos. A gente também encontra informação em relação ao apoio. Por exemplo, a Brale ela tem o atendimento que dá suporte. Então, existem outras ONGs que também fazem isso e que prestam informação. E também combater o estigma, porque daí a gente acaba vendo outras pessoas se informando em relação a isso, e daí eu trago a imagem da Preta Gil, né, que, infelizmente, não está aqui com a gente, mas com essa foto, ela prestou a maior informação que as pessoas poderiam ter acesso em relação à colostomia. O quanto essa imagem rompe o estigma. O quanto falar sobre isso é importante. Então, isso é informação. Isso é informação. E, sempre que a gente colocar alguma coisa, a gente precisa ter certeza de que essa informação está correta. Porque daí eu vou falar agora o eu odeio a desinformação. Então, a desinformação é um termo guarda-chuva que a gente usa, tá? Porque são vários tipos de desinformação. Então, existe, em inglês, existem 3 termos, né? Um para informações falsas, que são criadas com a intenção de causar dano e até de ter benefício financeiro. A misinformation, que é para informações erradas, que são divulgadas, mas sem o objetivo de causar dano. E a outra, que é informações corretas, mas que são divulgadas de forma descontextualizada e com propósito de gerar dano. Vamos falar, eu só expliquei isso para dizer que eu vou chamar tudo isso de desinformação, mas que existem diversas intenções por trás disso. E daí, antigamente, a gente tinha fofoca, né? Então, um falava mal do outro e ficava ali no bairro, né? Hoje em dia, a fofoca ela se espalha. Então, quando a gente for falar de desinformação, a gente tem que pensar que, a partir do momento que eu coloquei alguma coisa errada, isso vai chegar a milhares de pessoas. E quais são as desinformações mais frequentes? Então, vamos lá. Mitos sobre causa da doença. Por exemplo, a mamografia causa câncer. Isso foi um dos temas aí que me despertou angústia, né? O quanto isso também pode gerar não só
essas informações falsas, né? Esse medo, mas também no medo da recorrência, que eu observei muito em pacientes oncológicas, o medo de usar determinada maquiagem que contém determinada coisa que pode dar câncer. O quanto eu deixo de usar desodorante que contém não sei o quê que pode causar câncer. Quantas informações a gente vê e que podem alterar hábitos e comportamentos e aumentar a ansiedade, aumentar o medo. Então, esses mitos sobre a causa da doença são muito frequentes e, assim, quando a gente começa a acessar esse conteúdo, coisas que eu nem imaginava, eu acabei vendo e, assim, enfim. E, realmente, quando eu leio, para mim é muito claro, pela minha formação, né, dentro da medicina, mas muitas pessoas realmente acreditam. Existem trabalhos mostrando a dificuldade, às vezes, de identificar o que é verdadeiro e o que é falso, né? Então, isso acaba gerando ansiedade. A questão de conselhos. Então, pessoas que dão conselhos nutricionais que não são verdade. Curas milagrosas para o câncer. E orientar, buscar outra opinião, porque o tratamento está errado, enfim. A questão das curas milagrosas para o câncer é uma coisa que eu passei a acessar na rede social para tentar entender, porque isso não chega na minha rede social, a não ser que eu busque. Porque o conteúdo que eu acesso, só acesso meme, gente. Eu só dou risada com gatinho e crianças. Então, só chega isso para mim. Mas, quando você começa a pesquisar esse conteúdo, ele começa a aparecer. E aparecer. E é impressionante. E o quanto tem gente que ganha dinheiro divulgando isso. E, pior, é quando você lê os comentários. Porque nos comentários as pessoas colocam: meu primo está com câncer, como que eu faço para acessar? Quando que você atende em tal cidade? Como que eu consigo determinado medicamento? Então, falo que eu estou dividindo minha angústia com vocês, gente. Ver as pessoas realmente acreditando e buscando esse tipo de cura milagrosa é um grande problema, é uma grande questão. Por fim, né, advertências para evitar a quimioterapia, que a quimioterapia faz mal. E também teorias da conspiração, de que os médicos são pessoas más, que eles estão escondendo a cura do câncer. Semana passada, eu atendi uma paciente que ela disse isso. Mas fala a verdade, já descobriram, né, a cura do câncer e estão escondendo da gente. E daí eu falei, claro que não, mas é isso, né? E daí, para a gente ver que, às vezes, para mim é uma bobagem, mas para o outro não é. Então, que a gente tem que estar atento e a gente precisa estar discutindo o que podemos fazer para combater isso. Então, isso causa prejuízo à saúde física, porque muitas vezes as pessoas atrasam o tratamento ou abandonam o tratamento por causa dessas curas milagrosas. Muitas vezes também isso gera prejuízo à saúde mental, que foi a minha intenção de trazer, né, nem tanto o aspecto físico, mas o quanto isso também gera sofrimento mental para as pessoas que estão acessando. E isolamento, porque quando eu fico recebendo mensagens que me desagradam, que não são aquilo que eu estou esperando, eu também posso me isolar. Falar um pouco sobre engajamento. Quem aqui, se aparece isso no feed, vai entrar para ver? Ninguém vai entrar para ver, gente? Eu entraria por curiosidade. Com certeza eu ia olhar e falar, o que estão falando? Então, mesmo que a gente não acredite, esse é um tipo de postagem que gera curiosidade, gera raiva. Eu vou ficar com raiva, eu vou olhar, vou falar, que absurdo que estão falando aqui. E eu vou clicar. Só que quando eu clico, e além disso, eu vou clicar e eu vou mandar para todos os meus amiguinhos aqui, dizendo, olha que absurdo que estão falando aqui. Só que isso tem uma questão. Eu gerei engajamento. Esse vídeo, porque eu olhei, ela olhou e ele olhou, ele vai passear muito mais, ele vai aparecer muito
muito mais. Porque quando existe algum nível de engajamento, a rede entende que aquele vídeo é bom e vai ser muito mais assistido. Então, ela divulga muito mais do que outros que não têm engajamento. Tá? Então, evitar, gente, quando a gente vê um absurdo, não assistir, não compartilhar, nem que seja para xingar com amigo, não pode fazer. Quando a gente vê também essa questão do engajamento, o que acontece? Esses vídeos, eles são, muitas vezes, né, como, por exemplo, quem aqui não quer ver algo sobre a cura do câncer? Todo mundo. Então, eles trazem mensagens que são tudo o que você quer ver, que fazem parte, que a gente chama de viés de confirmação. Ele vem de encontro com o desejo que eu tenho. Tá? Além disso, eles exploram emoções. Então, meu medo, a minha insegurança, a minha tristeza, a minha raiva, ele vai sempre estar explorando esse tipo de emoção, que é o que vai gerar engajamento. Além disso, são câmaras de eco. O que significa, quando eu começo a acessar esse conteúdo, ele começa a se repetir para mim. E eu começo a receber só conteúdo constando isso. E eu vou assistir mais e mais e mais, até que eu estou dentro de uma câmara em que só isso se repete. Tá? Então, prestar muita atenção a cada clique que a gente dá. O que a gente está proporcionando com isso? A cada tempo que a gente fica assistindo determinadas coisas. E daí, falar sobre a exposição à desinformação. Essa é uma pesquisa que, primeiro, ela não é feita no Brasil, tá? E o que primeiro ela faz? É uma pesquisa com mais de 600 pessoas, em que eles perguntam assim: você já acessou informação falsa? Ou você já recebeu alguma informação falsa? Nessa pesquisa, quase 50% dos pacientes com câncer já receberam. Pessoas que não estão com câncer recebem bem menos. Além disso, 75% tiveram curiosidade sobre esses tratamentos e curas. E daí, eles mostram essas notícias. E eles começam a perguntar para as pessoas se elas acessariam ou não. E o grau de confiança, se elas sentem convictas, se elas têm certeza sobre que aquilo é falso ou verdadeiro. E daí essa pesquisa mostra o quanto as pessoas têm dúvidas em relação a isso e o quanto é muito mais acessado o conteúdo falso. Então, ele tem 3 postagens falsas aqui: vegetais que curam câncer, a cúrcuma como tratamento do câncer, a semente da maçã que mata células cancerígenas, e daí fala sobre a questão da atividade física, que é uma informação profissional, apesar de ter a imagem ali. Então, o que isso mostra? Que esse acesso é muito mais frequente, e existem várias pesquisas hoje que mostram que, quando é uma informação falsa, ela corre muito mais do que quando é uma informação verdadeira. Muito por essas questões que eu coloquei para vocês, do interesse que gera, da forma como ela é demonstrada. Tá? E, por fim, eu convido vocês a gente também se conectar sem Wi-Fi. Então, cada vez que a gente use as nossas redes sociais, mas que também a gente aproveite e tenha muitas conexões sem Wi-Fi, porque essas também, às vezes, a gente acaba perdendo essas conexões pelo tempo que a gente acaba também utilizando o celular. É só isso. Obrigada, gente. Ana, brilhante. Parabéns aí pela apresentação. Pessoal, também queria dizer, e até linkando um pouquinho com a fala da Ana, que eu acho que é muito interessante,
que existem coisas que a IA, que a tecnologia, que as redes sociais não suprem, né? E hoje a Juliana Dantas, que estaria com a gente, teve uma questão de saúde, infelizmente não pôde estar conosco, tá? E isso entra um pouquinho na gente, porque quando a gente estava montando esse painel, é muito interessante ver que algumas coisas não suprem outras, mas também a gente consegue ter bons alcances, como o próximo convidado que a gente vai ter, que vai falar com a gente de um outro lugar, né, Tati? Exatamente. Então, vamos dar seguimento para o nosso próximo palestrante, que estará conectado conosco, né? Ele participará de forma online, ele está no Xingu, nosso querido doutor Alfredo Simonetti. Boa tarde, doutor Alfredo, tudo bem? Muito obrigada, seja bem-vindo, muito obrigada pela participação do senhor. O doutor Alfredo é médico, psiquiatra e psicanalista, professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina São Camilo, coordenador da pós-graduação Psicanálise e Saúde do Hospital Albert Einstein, palestrante do programa Café Filosófico, apresenta o canal Pílulas e Palavras, a Psiquiatria e Psicanálise no século XXI, é autor dos livros Manual de Psicologia Hospitalar, A Cena Hospitalar, Intervenções Psicológicas na Intubação, O Nó e o Laço, Pílulas e Palavras e Gozai por Nós. É uma honra ter, acho que todos nós, desde o nosso início de formação, estudamos e lemos, enfim, o seu material, e é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Estão me ouvindo bem? Sim, sim, estamos sim. Então, tá bom. Então, quero também começar dizendo que, para mim, é um prazer, né, uma honra estar me aproximando da Abrale, do Comitê de Saúde Mental, trabalhar com vocês, fazer todos os projetos que a gente vem começando, inclusive esse aqui, né? Embora eu esteja distante, fiz questão de participar, porque queria muito mesmo discutir essas questões que vocês colocaram, né? Então, eu vou falar um pouco agora da questão da IA, né? Acho que vai ser talvez um bom diálogo com o que a Ana colocou, das redes sociais. Vou comentar aqui um pouco mais especificamente da inteligência artificial, né? Que daqui para frente vou chamar, digamos assim, mais amigavelmente de doutora IA, né? Tínhamos o doutor Google, agora temos a doutora IA, né? E ela, uma das perguntas que as pessoas mais fazem sobre a inteligência artificial na medicina, né, na saúde, é se ela vai substituir, se a inteligência artificial vai substituir o médico, né? Na verdade, essa é uma pergunta completamente ultrapassada, né? Dado que, sim, isso não tem mais dúvida, né? A pergunta não é se ela vai substituir, é o quanto ela já está substituindo. Ou, digamos assim, qual parte do médico a inteligência artificial está substituindo, né? Vou dizer isso de dois jeitos, vou estudar isso de dois jeitos, né? Esse é um tema de como a inteligência artificial vem substituindo não só na medicina, mas a nós todos, os seres humanos, né? Então, os médicos hoje brincam assim, ó. A questão não é que a IA vai ser substituída, vai substituir o médico. O médico que não trabalha junto com a IA vai ser substituído, né? Então, há uma relação do médico com a IA que pode ser produtiva e negativa, né? Preparei essa parte da palestra, né, na relação do médico com o paciente, né, na relação médico-paciente e a presença da IA, né? Acho que vai ser um bom complemento com o que a Ana falou muito bem, né, esse interessante panorama que ela traçou da rede social mesmo, né? Aqui vou falar dos algoritmos, dos programas que ajudam os médicos a cuidar dos pacientes ou atrapalham, vamos ver isso, né? Vamos discutir isso. Eu diria o seguinte, que para a gente entender o impacto da inteligência artificial no campo da saúde, na oncologia em particular, mas tudo que eu vou falar acho que serve para a saúde como um todo, não só na oncologia, né? Vamos partir da seguinte pergunta: o que é que os pacientes querem de nós, né? Nós
estou aqui falando nós profissionais de saúde, né? Médicos, enfermeiros, físio, psicólogos, terapeutas, nós do campo da saúde, né? O que os pacientes querem de nós, né? Basicamente, o que querem de nós são duas coisas, né? Competência e amor, né? Competência no sentido como a capacidade de curar ou de aliviar o sofrimento, ou de retirar a dor, ou de tornar a doença menos nefasta, né? Isso que estou chamando de competência, né? E amor no sentido, não no amor romântico, mas o amor humano, o amor fraterno, a compreensão, a conversa, né? O que um paciente quer de um médico? Que ele seja competente, que ele saiba qual é o antibiótico, que ele saiba qual é o quimioterápico mais eficiente, que ele saiba se aquela dor é uma dor muscular ou é um sinal do infarto, que ele saiba aliviar a dor, né? Queremos isso de um médico, queremos competência. Mas queremos mais, queremos também que ele seja compreensivo, que ele converse, que ele me escute, que ele entenda quando eu falar para ele que às vezes eu estou com medo, ou que eu não quero fazer a químio, ou que eu tenho dúvida de fazer a cirurgia, apesar de ele estar falando que ele é um expert nessa cirurgia, já fez mais de 2.000, né? Mas eu quero que ele compreenda, que ele me escute quando eu quiser falar da minha avó, ou do meu medo, do meu filho, né? Ele vai, vou chamar isso de amor, tá certo? Então vamos ver qual é o impacto da IA na competência e no amor, né? Nessa relação médico-paciente mais saudável, né? Bom, eu diria que o impacto da inteligência artificial na competência do médico não tem muita dúvida, né? Ele aumenta enormemente a competência do médico, porque ele auxilia no diagnóstico, né? Nós temos programas hoje de inteligência artificial que fazem o diagnóstico a partir de uma mamografia com muito mais acurácia do que o olho humano. Eles participam de diagnósticos precoces a partir de dados não clínicos, ou seja, a pessoa ainda não está doente, mas programas de computador, né, inteligência artificial, usando a sua origem, o seu histórico familiar, os seus dados genéticos, né, uma série de dados dizem se um paciente está num grupo de risco ou não, se precisa ou não fazer exames, né? Por exemplo, essa recomendação de fazer colonoscopia, né, a partir de determinada idade, isso é uma medicina grosseira, considerada grosseira hoje, né? Porque 90% dos exames dão normais. 90% dos exames, juntando todos os tipos, dão normais, né? Isso gera uma ineficácia para o sistema muito grande. Então, uma medicina, chama-se hoje medicina de precisão, né? Onde algumas pessoas vão precisar fazer exame com menos de 5 anos e outras com mais de 5, né? O que torna não só a medicina mais efetiva, né? E menos custosa, né? Mas também menos danosa para os pacientes, né? Muitos exames, por exemplo, colonoscopia não é um exame simples, né? Tem risco, desses exames são invasivos. Então, o papel que a inteligência artificial exerce que eu dividi a equação em dois aqui, né? Competência e amor. Estou falando primeiro da competência. Aumenta enormemente do diagnóstico, também ajuda no próprio tratamento, né? Nós temos hoje cirurgias robóticas que são mais precisas do que a mão do cirurgião, né? Nós temos robôs que operam não só com precisão, mas com mais rapidez, e em cirurgia, rapidez significa menos sangramento, menos inflamação, menos edema, menos dor no pós-operatório, né? Acho que não preciso me alongar muito, né, nesse capítulo de dizer que a doutora Iá aumenta muito a capacidade, a competência do médico. Acho que nenhum de nós tem dúvidas disso, né? Não há muito dilema aqui. O dilema nesse campo não é se aumenta ou não a competência, é uma questão de acesso, de custo, né?
todos os sistemas de saúde, de modo geral, estão quebrados, de todos os países, né, os países do primeiro mundo. Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra. Por quê? Porque ela é muito cara. E muito do custo da medicina não é porque os médicos ganham muito, sabe? Nem tão pouco os hospitais. Os planos de saúde também não, mas e a indústria farmacêutica ganha, mas a indústria que mais ganha é a indústria dos equipamentos médicos, né? E que estamos falando aí, então, dos equipamentos tecnológicos, né? E agora na IA. Mas essa parcela de ganho da indústria dos equipamentos é anterior à IA, quando a gente tinha apenas os equipamentos mais sofisticados, que eram de ressonância magnética, tomografia, já era assim, sabe? O que mais que eu poderia falar desse... o acompanhamento no pós-operatório ou no segmento da IA também é muito interessante, porque ela vai poder reunir dados, né, Olha, existe hoje, no AC Camargo, em São Paulo, um programa para acompanhar o pós-operatório de cirurgia de câncer de próstata, onde uma inteligência artificial liga para a casa do paciente e faz algumas perguntas. E conforme as respostas, a inteligência artificial recomenda ou não a ida ao pronto-socorro, né? Isso tem funcionado junto com o programa tradicional, onde quem faz a ligação é a enfermeira, né? Mas isso já sinaliza uma transição, né, de uma inteligência artificial fazendo este acompanhamento e indicando se é ou não hora de ir ao pronto-socorro. O resultado deste programa do AC Camargo é bom. Existe um outro semelhante no Einstein que não é bom, mas por outra razão, que é um programa com pediatria, onde uma inteligência artificial... existe um tipo de problema com crianças, um problema respiratório, que é uma insuficiência respiratória que às vezes os pais não se dão conta que a criança está em insuficiência respiratória até que aquilo fica muito grave. Mas então tem alguns sinais, como o bater das asas do nariz, o aumento do movimento das costelas, e isso é uma preocupação dos pediatras. E foi feita uma tentativa de uma IA que ligasse para a casa das crianças em risco para isso, né, em grupo de risco, que era um grupo de risco para isso, mas não funcionou muito porque as mães não confiaram, né? E os pediatras mesmo falaram assim, isso não vai dar certo, é muito grave, se a mãe... né? Mas então aqui é só ainda uma questão de confiança. Questão essa de confiança que não apareceu muito no programa do AC Camargo com os homens, né, no acompanhamento da cirurgia do pós-operatório de câncer de próstata, né? Então esse é um exemplo do impacto da IA aumentando a competência. Ok, agora vamos para o outro lado da equação. Eu falei que os pacientes querem dos médicos duas coisas, competência e amor. Competência, de um modo geral, os médicos têm e aprendem na faculdade. Amor, carinho, atenção, é um pouco mais delicado, né? Nós vivemos nos últimos 40, 50 anos um grande movimento em busca da humanização da medicina, né? Que seria uma medicina que tivesse uma relação médico-paciente mais humanizada. Primeira coisa para a gente pensar, de onde o médico vai tirar esse amor para dar aos pacientes? Essa pergunta é porque não sei se vocês têm noção de que os médicos não recebem amor na faculdade. Recebem um treinamento muito forte, recebem uma competição muito forte, são humilhados desde o trote. Por exemplo, eu sou psicólogo e sou médico, então eu posso falar dos dois trotes, quando eu entrei na faculdade de psicologia e quando eu entrei na faculdade de medicina. A medicina funciona pela pedagogia da humilhação, a psicologia pela pedagogia do amor, né? Começa aqui no trote. O trote de psicologia foi light, o meu trote de medicina foi horroroso. Terminava dia 13 de maio. Não sei se vocês sabem por quê. Pense aí. Por que 13 de maio? Sabe por quê?
é o dia da libertação dos escravos. Na minha faculdade, nós, calouros, bichos, éramos escravos dos veteranos por 2, 3 meses de aula, né? Depois, durante o ensino, se um psicólogo tem dificuldade com o paciente, ele vai falar assim para a professora: ah, professora, esse paciente aqui lembra minha avó. O que a professora faz? Fala assim: nossa, fale um pouco mais da sua avó. Não é assim que uma supervisora de psicologia fala? Vou contar o que o meu professor de propedêutica fez quando minha amiga, né, de medicina, propedêutica era no 3º ano para aprender a examinar. Aí minha amiga fala assim: ai, professor, esse paciente está me lembrando meu avô. E os olhos dela começaram a se encher de lágrimas. Ah, o médico, o professor nosso, falou assim: como é? Você está com os olhos lacrimejando? Mas você quer ser médica ou quer fazer economia doméstica? É claro, isso foi há muitos anos atrás. Acho que hoje, não sei se muitos médicos fariam, mas eu quero mostrar para vocês que o médico é formado na pedagogia da humilhação. Ele é humilhado para daí ele aprender. E nós, psicólogos, somos formados na pedagogia da compreensão. Os nossos professores nos compreendem, né? Nós achamos que saber o que o psicólogo sente ajuda ele a trabalhar. Os médicos acham que se eles prestarem atenção no que eles sentem, isso o torna um médico menos competente, né? Só que aí essa criatura se forma em medicina, foi humilhado, né? Viveu estressado muito tempo, né? E aí a sociedade vem e fala assim para ele: seja amoroso com o seu paciente. Como? Onde ele aprendeu esse amor? Os médicos que são amorosos, gentis e educados, na minha opinião, aprenderam isso em casa. A faculdade ainda não ensina, tá? Nós estamos tentando. Esse é o meu trabalho na faculdade de medicina. Eu dou aula de psicologia médica e de psiquiatria. Psicologia médica é tentar criar essa relação médico-paciente, né? Opa. É que a relação médico-paciente, vírgula, porque tem que ter uma relação, tem que estudar também a relação médico-médico, porque essa relação médico-médico, né, professor-aluno e entre os colegas, é que forma esse médico que vai... Então, embora a gente queira amor dos médicos, eu não sei se eles têm para dar. Competência, muito provavelmente tem, né? Bom, onde é que a IA entra nisso? Essa relação já é assim. Os médicos têm que fazer muito esforço para desenvolver uma atitude compreensiva com os pacientes, né? E a inteligência artificial vai melhorar ou prejudicar a relação médico-paciente? Há duas tendências. Alguns acham que vai melhorar, porque vai libertar o médico de tarefas repetitivas. Então, anotar no prontuário, fazer o relatório da cirurgia, fazer o relatório da visita, né? Anotar os sinais vitais, todas essas tarefas repetitivas, o médico vai se libertar. E, com isso, ele tem tempo para olhar para o paciente. Em vez de ele ficar digitando no computador, olhando para o computador, ele apenas vai ter uma inteligência artificial que escuta a consulta e transcreve. O médico não precisa digitar nada, não precisa olhar para a tela do computador, que é uma queixa dos pacientes, que o doutor nem olhou para mim, né? Então, alguns acham que a inteligência artificial vai dar mais tempo ao médico, ele, portanto, vai ter uma relação mais humana, né? Já outros acham, dentre eles eu, de que isso não vai acontecer. Que esse tempo a mais que o médico tem livre, os convênios vão cobrar que ele atenda mais pacientes, e não que ele dedique esse tempo aos pacientes. E não é só os convênios, não. O próprio médico vai raciocinar assim: se eu tenho esse tempo livre, eu posso curar mais pessoas, ao invés de eu ficar mais tempo com este paciente. Então, o médico, que aparentemente é frio ou é racional, ele, que não é muito humanizado, ele não faz isso porque a personalidade dele é assim ou porque ele não tem tempo. A medicina de hoje é fria pela questão do método científico. Não é por causa do médico, porque quando você conhece os médicos em particular, você vê que eles são pessoas normais, né? Tirando uns ou dois ou três que são meio sócios de Deus, né? Eu me sinto muito à vontade para falar de psicólogo e de médico, né? Para falar bem e mal, porque eu sou as duas coisas, não estou puxando sardinha para o lado de ninguém, né? Me sinto mesmo em condições de fazer uma análise, né?
Então, nós médicos, nós não somos frios. Nós ocupamos um lugar de frieza porque ensinaram para a gente assim, que você, olha, que não precisa levar em conta a emoção do paciente, e mesmo assim eu vou ser um bom médico. Olha aqui. Se um paciente está dando entrada no pronto-socorro, com dor no peito, o médico chega e fala, o que houve? Ah, dor no peito. Como é que começou? Ah, porque eu estava em casa e eu fiquei nervoso. Nervoso como? Ah, eu discuti com a minha mulher. Pronto. Para o médico isso basta. Não faz diferença para o médico se a discussão com a mulher é porque estava faltando dinheiro em casa ou porque a filha estava saindo com um cara que o pai achava que é um crápula. Concordem comigo, que diferença faz para a conduta no pronto-socorro diante de uma ameaça de infarto, se o nervoso foi porque brigou com a mulher por causa do dinheiro ou brigou com a filha por causa do namorado? Não faz. Sejam sinceros, né? Vamos ser honestos. Porque os dois provocam aumento da... O que provoca o infarto, no fim, é a artéria entupida, né? E essa artéria que já estava entupida contraiu diante do nervoso. Se o nervoso foi por uma coisa ou por outra, não importa. É por isso que os médicos, quando fazem 2 ou 3 perguntas, daí para frente eles não precisam mais de perguntas. E eles serão capazes de ser competentes. Agora, aí você vai falar assim, não, mas o médico não tem só que ser competente, ele tem que ser humano. É o que eu falei, amor e competência, né? Mas eu estou mostrando que a falta de amor, que porventura nós médicos demonstramos, não é por falta de tempo, não. É porque o método científico da medicina exclui a subjetividade. Muito diferente de nós psicólogos, que fomos treinados a trabalhar a partir da subjetividade. A considerar o que eu sinto pelo paciente e a considerar o que o paciente sente por mim. Isso importa no trabalho da psicologia, né? Para os médicos, isso atrapalha. Então, eu acho que a inteligência artificial não vai aumentar a relação médico-paciente por isso. Poderia, mas não vai, porque o que causa maior distanciamento da relação médico-paciente não é a falta de tempo e nem é a personalidade do médico, é a metodologia da ciência. Agora, esse mesmo paciente que deu entrada no pronto-socorro, né, estava lá há 6 meses, 6 meses depois da cirurgia, né, no consultório do médico, no acompanhamento após a cirurgia cardíaca. Aí o médico pergunta assim, mas e aí, como vai? Parou de comer sal? Ah, mais ou menos. Parou de fumar? Ah, só um pouquinho. E de caminhada? Ah, não, né? Talvez nesta hora a medicina ache que aí vale a pena olhar o aspecto subjetivo e das emoções do paciente, né? Mas geralmente o que é que um cardiologista nessas condições faz? Fala assim, seu José, desse jeito não vai dar certo, o senhor não vai melhorar não. Vou mandar o senhor para psicologia. E agora temos, em todos os hospitais tem pelo menos um de nós psicólogos, né? Porque nós psicólogos somos um dos melhores marqueteiros do mundo. Nós conseguimos, não tem hoje no Brasil hospital que não tenha psicólogo, nem que seja do departamento pessoal contrabandeado para a maternidade, não é assim? Se tiver algum hospital que não tenha psicólogo, me avise que eu estou fazendo uma pesquisa. Mas tem, né? Bom, então, Caio, por favor, só para me orientar, como estamos de tempo aqui? Mais 3 minutinhos, doutor. Então, para a gente terminar, o que eu quis mostrar para vocês é que a doutora Iá está presente, sim, na medicina, inevitavelmente, né? E só vou apontar aqui, que é um tema que vai ser interessante, que é como a Iá vai substituir não o médico, mas a nós psicólogos, né? Nas terapias. Olha o que eu ouvi outro dia num congresso era um congresso como esse aqui, só que em vez de ser de oncologia, era de reprodução humana. E o pessoal que trabalha com reprodução humana, né, com fertilização in vitro, eles têm um ponto de luto muito grande. Aquilo que para nós na oncologia seria dar notícia de óbito ou dar um diagnóstico de câncer, né, de um tumor maligno, para eles chamam de o negativo, que é quando o casal faz a inseminação artificial, mas não se desenvolveu, né? Aí é o negativo. E é um momento muito triste para eles. Aí um dos médicos falou assim para mim,
o que você acha? Porque eles não gostam disso. Porque assim, aí os pacientes ligam para ele de noite, chorando, que o resultado do exame foi negativo, né? Aí primeiro ele reclamou, falou assim, eu não sei por quê. Ninguém liga para mim quando o resultado é positivo. Quando é negativo, eles ligam. Aí ele falou assim, Alfredo, você acha que a gente podia usar uma IA para atender essas pacientes do negativo? Aí eu falei assim, não, de jeito nenhum. Porque a paciente tem transferência com você, ela quer ouvir de você. Ela já sabe a notícia, ela só quer um pouco de conforto. Aí eu falei assim, eles querem competência e amor. Você tem que dar um pouquinho do amor. Não adianta você querer botar uma IA no lugar, né? Mas eles querem, vão querer. E nós, psicólogos, como vamos lidar com essa história da IA fazendo terapia? Mas isso é um outro tema, uma outra questão, fica para uma outra hora, né? Tudo bem. Muito obrigado, gente. Obrigado, Caio. Obrigado, doutor. Doutor, só para falar para você, eu tirei uma foto clandestina que depois eu te mando para você ver o mar de gente que estava te assistindo aqui, tá bom? Muito obrigado. A gente vai agora abrir aqui para algumas perguntinhas para você, para a doutora Ana Lúcia. E, gente, é isso, né? A Ana Lúcia sendo psiquiatra, o doutor Alfredo psicólogo e psiquiatra. Nos vemos em Maceió, né, doutor Alfredo, inclusive, né? Então, sim, daqui uns dias, estou indo para lá. Daqui 2 dias a gente está lá. Bom, então vamos abrir, Tati? Quer falar das perguntas? Então, pessoal, a gente pensou 2 maneiras. Então, a gente colocar o QR Code para algumas poucas perguntas para o pessoal online, também ter direito de fazer uma perguntinha. E vocês que estão aqui conosco, na verdade, a gente poder trazer esse calor aqui em vez de vocês mandarem as perguntas, já que vocês estão conosco, da gente poder ter a participação de vocês, tá? Vocês se levantarem, se apresentarem e fazer a pergunta de vocês. 2 palestras incríveis aqui, né? O assunto é infinito, esse tempo que a gente tem é pequeno, né, para dizer tudo que tem para ser dito, mas a gente queria acalorar aqui a nossa reflexão com nossos convidados, que vocês pudessem aqui participar conosco desse compartilhamento e trocas, tá bom? Vamos lá, quem já tem perguntinha para a gente, por favor? Mãozinha levantada, gente, método antigo. Demora, às vezes, para primeiro ter coragem, né? Depois a coisa vai. Levanta, por gentileza, Flávia. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Flávia, psicóloga. Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria que o doutor Alfredo sentisse, né, esse calor, você falou da foto, contar para ele do coro que foi quando ele finalizou. E a gente queria escutar mais e mais, né? Foi que pena, que a gente não queria que terminasse. E eu acho que fica essa pergunta aí, né, para nós, todos profissionais, pensarmos, né, como que a IA vai nos ajudar ou nos atrapalhar, pegando, né, também o que a doutora Ana trouxe tanto, essa dualidade, daqui para frente, né? Uma coisa que não dá muito para a gente escapar. Vamos ter que pensar sobre isso e vamos contar com os mais experientes, como o Dr. Alfredo, para nos ajudar aí a pensar como que será esses próximos anos. Obrigada. Bom dia, meu nome é Juliana, sou diretora de uma organização que chama Make-A-Wish, que atua no mundo todo, realizando sonhos de crianças com doenças graves. E foi muito bom ouvir vocês, porque eu acho que dentro dos nossos sonhos, das nossas crianças, cada vez mais a gente vê o quanto elas usam, né, os computadores, as redes sociais, os celulares como pedido de sonho. E quando a gente mapeia o motivo, né, que elas querem é justamente para elas se manterem conectadas, né? Então acho que é muito bom ouvir isso, né, até para a gente poder entender dentro do nosso papel como a gente pode entregar parte desses sonhos, mas também um conteúdo que as proteja para justamente elas poderem se conectar. Mas a minha pergunta, ela é muito mais olhando um pouco quais estudos tem, né, nessa conexão entre esse médico amoroso, essa comunidade amorosa, principalmente até com a questão de cura dessas crianças, porque no nosso trabalho a gente mapeia muito na nossa atividade, nas nossas pesquisas globais, o quanto a criança, quando ela é estimulada, né, a saúde emocional dela, o quanto isso impacta no engajamento, na resposta.
Mas eu queria saber se vocês conhecem estudos no Brasil que façam também essa conexão. É isso. Ana, por favor, comece, depois eu vou comentar. Pode começar, pode falar. Bom, olha, estudos que mostram que a relação médico-paciente favorece o andamento, eu não vou te dar aqui uma referência assim básica, mas existem, e existem bastantes, né? O que nós temos que tomar cuidado é porque alguns desses estudos ficam querendo buscar, assim, se uma relação amorosa ajudou a curar, será que o câncer é por falta de uma relação amorosa? Não é, né? Assim, o trabalho da psicologia é muito, e do amor, é muito mais no enfrentamento do câncer do que na gênese, né? Complexo de Édipo não dá câncer, né? O que dá câncer é uma genética alterada e eventualmente algumas questões, né? Mas se eu entendi bem a sua pergunta, assim, a gente não tem, os médicos, não, hoje, os meus alunos, por exemplo, que estão se formando, né, que estão estudando, eles não têm muita dúvida de que eles precisam ser amorosos. O que acontece é que isso quem fala é eu, a Ana, ou seja, os psiquiatras e os psicólogos. Quando eles vão entrar na residência, eles são bombardeados por uma medicina tecnológica fascinante. Na oncologia, então, por estudos de genética, estudos de remédios. Então, todo o nosso discurso de uma medicina humanizada se esvai. É assim, ó, no primeiro, segundo, terceiro ano da faculdade, eles querem ser amorosos. Nos últimos anos, eles deixam isso para lá, porque eles estão... A medicina tecnológica, ela é um amante extremamente atraente para os médicos. Né? Na oncologia, então, a genética e a farmacologia encanta esse povo de tal forma que ele fala assim, não, eu sei que relação médico-paciente, mas aqui, a psicóloga vai fazer. Né? Há, inclusive, quem debata se o papel da psicologia no hospital está favorecendo a humanização ou autorizando os médicos a serem tecnólogos, porque, afinal, quem é especialista em emoção agora é o Caio e o povo da psicologia hospitalar. Né? Nós não podemos deixar que isso aconteça, que a nossa presença no hospital justifique essa frieza. Né? Não sei se respondi muito, mas foi o que me ocorreu quando você me pergunta sobre estudos. E mais que estudos, eu acho que é uma questão de ideologia, de cultura, né? Como eu falei, do método científico. Eu não vou mudar de tema, só puxar um pouquinho o seu gancho, porque veio na minha cabeça uma questão que é uma questão que eu fico pensando, né? Por exemplo, no quanto as pessoas precisam das informações através das redes sociais e do chat. Será que é uma falha do profissional de saúde? E, por isso, que o paciente precisa disso? Né? Então, não vi estudos em relação a isso, mas será que... Porque eu fiquei pensando muito, a gente está falando sobre a desinformação como um problema. Como será que a gente pode solucionar ou minimizar isso? Será que, se nos serviços a gente conseguisse fornecer mais informações, será que minimizaria isso? Será que quando? Né? Porque é muito frequente, por exemplo, que os pacientes usem alguma substância e não contem para o seu médico. Isso tem pesquisa que mostra que as pessoas usam ervas e elas não contam para o médico. Inclusive, uma foto que eu mostrei é de uma erva que tem risco de cegueira, de queimaduras, e nos comentários a pessoa dizia assim, não diga para o seu médico que está usando. Então, o quanto também existe, né, Simonete, essa questão de assim, a pessoa chega e fala, eu acho que eu tenho tal doença, e os médicos se sentem extremamente agredidos quando o paciente chega dizendo isso.
né? Daí o médico acaba tendo uma atitude que coíbe a pessoa, inibe a pessoa de realmente estabelecer uma relação em que possa dizer: eu li no Google que isso pode estar acontecendo comigo, eu fiquei com essa dúvida, o senhor pode me esclarecer? Então, eu acho que trabalhar isso na relação médico-paciente é extremamente importante também, para que aumente o acesso e minimize a necessidade das informações virem através das redes sociais e do chat GPT. Ana, isso que você fala, eu acho que é diferente para o médico e para o psicólogo, né? Os médicos conhecem o paciente de um jeito mais superficial, né? É como aquela história, os pacientes tomam banho e vestem uma roupa para ir na consulta médica, né? No hospital isso não acontece, mas eu quero mostrar que os pacientes, eles representam para o médico, né? Porque eles têm um pouco medo, tem uma transferência de que o médico tem um poder. Então, o que a gente vê na psicologia hospitalar é que para o psicólogo, mas para quem mais o paciente fala a verdade é para a enfermagem, né? Esses conhecem de fato o que eles tomam, o que não tomam, né? E para o psicólogo eles contam também um pouquinho. E para nós médicos, porque eles acham que, né, a gente mentem mesmo, na cara dura, né? Assim, não é só no hospital, por exemplo. Eu estava falando com pacientes que têm doenças crônicas, como diabetes, Parkinson. Eles ajeitam o remédio, eles sabem dizer: eu sei melhor que o doutor, mas se eu falar, ele fica bravo. Então, eu vou... Né? Ótimo. Mais alguma pergunta, Olá, gente? eu sou Silvia Helena Arruda e eu sou terapeuta de casal e família da ONG UNACAM, União Apoio e Combate ao Câncer de Mama, e coordeno a terapia de casal e família da UNACAM, porque o diagnóstico do câncer afeta a paciente, mas afeta a família e o casal. Então, eu gostei muito da explanação do Dr. Simonetti, da doutora Ana Cláudia, e recentemente, essa questão, a UNACAM, nós tivemos uma ONG que dá capacitação para voluntários sobre a saúde mamária, e fizemos cursos durante 6 meses sobre a humanização do médico. É incrível, porque pressupõe-se que o médico seja humano, como o doutor Simonetti mesmo falou. E, recentemente, eu tive uma experiência tive câncer de pele no nariz e tive uma experiência bastante desagradável com um médico da minha faixa etária que foi deselegante comigo, que foi super competente profissionalmente, mas sem nenhum contexto amoroso de acolhimento quando eu fui na consulta médica. Então, eu adorei toda a explanação dos dois, a desinformação em relação ao câncer que a doutora Ana Cláudia falou, e toda a explanação do doutor Simonetti. Eu quero agradecer muito a felicidade dessa aula de hoje, que vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Tem uma perguntinha aqui. Na verdade, eu já tenho... As perguntas online também estão chegando. Eu vou abrir uma pergunta online, depois a gente parte para mais uma aqui de vocês. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Na verdade, a Elisete do Carmo Salles Carvalho, ela pergunta: a parte da ajuda dos psicólogos nas redes públicas é bem precária. Como poderíamos agilizar este tratamento quando o paciente recebe esse diagnóstico? Pode repetir? Eu não entendi. O que é precária? A parte da ajuda dos psicólogos nas redes públicas é bem precária. Como poderíamos agilizar este tratamento quando o paciente recebe o diagnóstico? Posso? Vou começar, posso? Posso. Que acho que é uma discussão que a gente tem aqui no comitê, o quanto é negligenciada a saúde mental nos centros oncológicos. O quanto, apesar de, pela legislação, é obrigatório que tenha
pelo menos um psicólogo, isso, óbvio, que não abrange todo o atendimento, e existe aí uma lacuna de cuidado em relação à saúde mental dos pacientes e dos cuidadores de pacientes oncológicos. Então, acho que é uma discussão extremamente pertinente, porque, muitas vezes, as equipes multidisciplinares não contam com um psicólogo, muitas vezes é um psicólogo que atua só na internação, e a nossa discussão é o quanto é importante e todas as atuações que a psico-oncologia pode ter, beneficiando os pacientes, não só quando recebem o diagnóstico, mas também em outras situações que abordam, por exemplo, quando recebe o diagnóstico, sim, mas também quando recebe alta, também é necessário um cuidado emocional, porque essa transição pode ser difícil. A proporção, a prevalência de transtornos mentais em pacientes oncológicos é altíssima, e esses pacientes estão sem receber cuidado. Então, acho que é uma pergunta, né, que exemplifica o quanto a gente tem a ausência desse cuidado e o quanto faltam psicólogos na rede de assistência. Eu quero dizer que eu reconheço essa necessidade, né? E dizer mas que eu acho que, se a gente olhar historicamente, eu diria que a pessoa perguntou o que fazer. Continuar o que a gente está fazendo, porque seja lá o que a gente está fazendo, está dando certo. Porque o número de psicólogos nas instituições de saúde tem aumentado significativamente. Dentre das subespecialidades, psicologia jurídica, psicologia do esporte, a psicologia da saúde, a psicologia hospitalar é uma das que mais crescem, né? Acontece que a necessidade é muito alta. Mas eu acho que a gente vai indo bem, sabe? Sim, e eu acho que tem a ver com todo o nosso discurso, com coisas como essa aqui, com estar sempre colocando uma mesa redonda nos congressos de medicina, né? Por exemplo, eu vejo todos os congressos de medicina agora tem o comitê, do mesmo jeito que a Abrale tem um comitê de saúde mental, por exemplo, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo tem um comitê de saúde mental, né? O pessoal da reprodução assistida tem Então, eu acho que nós estamos indo bem, né? Tanto no sentido de produção científica, que eu acho que é uma força, e a outra força é política, mas eu acho que isso o nosso CRP faz muito bem, né? Eu acho que nós temos uma representação de categoria das mais efetivas e combativas, né? Que é a psicologia, os CRPs e o CFP, né? Então, eu diria que a gente está indo bem nesse campo de ir aumentando a nossa participação para atender isso que a Ana falou, que é esse índice, digamos, essa prevalência de sofrimento psíquico nos pacientes e nos familiares, né? Bom, alguém tem uma última perguntinha, pessoal, por causa do nosso tempo? Nossa última pergunta vai ser da nossa... Oi, boa tarde. Meu nome é Karina, eu sou paciente oncológica. E uma das coisas que eu mais senti falta quando eu fui diagnosticada, primeiro que eu tive uma experiência muito péssima, uma sentença de morte, quando eu fui num oncologista, né, num primeiro oncologista. E eu senti muita falta ali, depois, indo nas outras opiniões, de um amparo de psicólogo, né? Porque eu acho que, diante de todo o diagnóstico ali, a gente tem os nossos medos e todos os traumas, né? Então, em nenhum momento ali, com todos os médicos que eu passei, porque eu passei por 4 opiniões, nenhum deles, seja ele pelo plano particular, pagando, eu tive o incentivo de buscar ajuda psicológica. Então, achei que isso é muito falho, e, principalmente, ajuda psicológica para os familiares, que eu acho que é super importante, porque quem cuida também precisa ser cuidado. Então, eu busquei ajuda psicológica pela minha iniciativa, né? Mas eu senti que todo o resto da minha família, que precisava ali da ajuda,
achava que não precisava porque não foi orientado pelos médicos. E então, assim, o que vocês pensam em relação a isso? Porque eu acho que já deveria partir do médico ali que está tratando, que está dando ali o diagnóstico, incentivar aquele paciente, junto com a família, a receber um apoio psicológico. Você é psicóloga? Desculpe perguntar. Paciente. Sim, mas qual é a sua profissão? Sou publicitária. Eu vou guardar, assim, com muito carinho a sua fala, né? Porque ela inaugura ou mostra um movimento dos pacientes em busca da psicologia. Porque muitos pacientes não querem ou ficam estranhando quando o médico oferece, né, do tipo assim, não, mas eu não estou doida. Né? E você, como alguns outros pacientes têm começado a falar, de uma demanda do paciente. Para mim é muito importante ouvir a sua fala assim, né? De uma demanda vinda dos pacientes e não de um discurso nosso dos psicólogos. Então, isso só um registro. E quero dizer para você que nós estamos tentando convencer os médicos, viu? Mas não é fácil. A gente convence ele Eu dou aula no primeiro e no último ano da faculdade de medicina. Quando eu falo com eles no primeiro ano, eles querem ser... Por que você quer ser médico? Ah, porque eu gosto de cuidar do ser humano, quero ser cuidadoso. Quer dizer, aí, quando eu falo no sexto ano, por que você quer ser médico? Ah, porque eu quero desenvolver tal teoria, porque eu quero não sei o quê. Mas prometo para você, nós estamos tentando, viu, convencer os médicos a recomendarem a psicologia. Eu acho também que tem uma questão de estigma mesmo também, de preconceito com a saúde mental entre os próprios profissionais de saúde. Eu tenho pacientes que estão em acompanhamento e falam, eu passei com a minha ginecologista, ela falou, imagina, você não precisa de acompanhamento, você está ótima. Né? Então, muitas vezes, os próprios profissionais de saúde, daí eu vou dizer que principalmente médicos, têm ainda muito preconceito em relação à saúde mental, uma grande falta de conhecimento. Eu lembro, na minha turma, na faculdade, eu sou a única psiquiatra que saí da minha turma, e, assim, todo mundo odiava. E eu falava para as pessoas assim, eu sempre, quando eu dou aula para estudantes de medicina, eu falo, vocês podem odiar a saúde mental, mas todos vão ter pacientes que têm demandas de saúde mental. Então, querendo ou não, vocês precisam aprender e precisam saber atuar, identificar e encaminhar. Né? Então, eu acho que a questão do preconceito que as pessoas têm é muito presente também entre os profissionais de saúde, isso precisa ser trabalhado. Recentemente, eu tive numa palestra com oncologistas, né? E a gente estava conversando quanto, se eu médica, eu tenho um câncer, eu vou falar para as pessoas, olha, eu estou em tratamento de um câncer, mas será que um médico fala, eu faço tratamento por depressão? Por quê? Porque, se eu falar, o que vão achar de mim? Vão achar que eu sou menos competente. Então, está muito enraizado ainda esse preconceito em relação à saúde mental. E ainda bem que tem pessoas que vão em busca, porque realmente buscar qualidade de vida é fundamental. E acho que é isso o que o acompanhamento aí psicológico traz. E só complementando, né? Eu tenho plano de saúde, mas eu tenho algumas on-call-friends, né, que a gente troca, que depende do SUS. E numa palestra até anterior, que estavam falando das políticas públicas, né, enfim, muitas delas não têm esse acesso, né, e precisam. E eu falo por mim, assim, o quanto me salvou, me resgatou, me acolheu, foi na mão de uma terapia, de um psicólogo, porque o médico em si realmente não tem esse acolhimento, né? Até na hora que você vai falar com o seu psicólogo, você dá um beijinho no rosto, mas no médico é um aperto de mão. Então, a gente sente muita falta mesmo, e a terapia em si, eu acho que deveria ser a premissa básica ali para um oncologista já indicar num primeiro momento. Pessoal, a última fala da Lu, porque a gente realmente precisa encerrar.
e todos os pacientes e familiares, né? Quando a gente fala de rede social... primeiro, né, eu sou Luciana, eu sou psicóloga da Abrale e membro do movimento Todos Juntos contra o Câncer, né, e membro aqui do nosso comitê. Quando a gente fala de rede, né, rede social, a gente também fala da potencialidade de formarmos essa divulgação de trabalhos que têm psicólogos. Às vezes, a gente vê isso, né, dentro da Abrale. As pessoas não têm esse acesso dentro das redes delas, mas a rede social faz chegar essa informação a muitas pessoas. E hoje nós atendemos muitos pacientes, nós temos filas de espera, né, de pacientes, e justamente por conta da rede social, da internet, né, desses acessos que chegaram para contribuir. Tá? Então, pegando aí o nosso tema, a rede social também vem ajudar a identificar onde tem e como pode acessar, né, e as pessoas terem esse cuidado. Tá bom? Muito obrigada, Lu. Desculpa eu ter que dar má notícia do encerramento dessa linda mesa. Agradeço a todos hoje, vocês, palestrantes, todos os participantes presentes, de forma presencial e online. Se vocês forem utilizar as redes sociais para nos marcarem, não esqueçam de marcar Movimento TJCC. Queria convidar vocês também para todos participarem às 17 horas, para acompanharem o prêmio Merula Stigl. E não se esqueçam, nosso trabalho do comitê começa amanhã cedinho, às 9 horas. Esperamos todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.